se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu vou ler o 2 de novo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aleluia. A gente procura partilhar sempre nessa hora de ofertas algum princípio bíblico. Eu sou cristão há mais ou menos 30 anos. Na verdade eu nasci no meio do cristianismo, mas eu me entendi por cristão ali com os meus 12, 13, 14 anos. Eu comecei a entrar um pouco mais profundo no cristianismo. E muitas coisas que eu li na Bíblia há 15, 20 anos atrás, hoje quando eu vou ler, o Senhor me mostra outra percepção. Porque tem uma parte da vida cristã que a gente espiritualiza tudo, né? Você já passou por isso? Você está lá almoçando e de repente você encosta num garfo, ele cai no chão, você fala, tá amarrado. E depois que eu passei essa parte de espiritualizar tudo, eu comecei a olhar para a Bíblia e entender que ela também tem conselhos práticos, que apesar de serem espirituais, eles são do nosso cotidiano. Há poucos dias atrás, eu estava perto de algumas pessoas que não é do meu convívio. Eu estava por um acaso e ouvi. E pastor, tudo vira pregação, né? Às vezes eu estou vendo um desenho do pinguim lá com os meus meninos, eu já chego com uma pregação aqui domingo. Então tudo vira pregação. E eu escutei alguém, né, que estava num momento lá de lazer, aproveitando tudo que podia, estava comendo, bebendo, aproveitando tudo que podia do lazer. E alguém com mais idade, né, eu acredito talvez com 60 anos, foi tentar dar um conselho para essa pessoa que era um pouco mais jovem. E falou para ela assim, olha, você tem que organizar os seus gastos, né? Você está gastando muito. E depois como é que você vai fazer para pagar? A pessoa mais velha falando com a pessoa mais nova. Não. Quando eu venho para esses momentos de lazer, eu nem penso nisso. Eu gasto, coloco no cartão, né? E no mês que vem a gente vê o que faz. A gente tem que aproveitar o momento, e ele usou essa frase, a gente aproveita o momento, faz a conta e depois a gente corre atrás. Você faz parte desse grupo? Há muitos anos atrás, querido, quando eu ainda via Big Brothers, há uns 17 anos atrás, eu me lembro de uma pessoa chegar ali no Big Brother, que era o Pedro Bial. Alguém lembra dele? Nem sei se está vivo ainda. E eu lembro dele falar erroneamente uma frase que virou cultura no Brasil. Foi mais ou menos assim que ele falava, né? A gente tem que procurar ser feliz e o resto a gente corre atrás. Isso virou cultura no Brasil. Então isso chegou na igreja evangélica. Aí eu lembro, tinha um pregador chamado Kenneth Hagin. Ele era dos Estados Unidos, talvez alguém lembre dele. Aí às vezes o pessoal mais cristão, mais antigo. E eu lembro de eu ter lido um livro dele que chamava Os Limiares da Fé. Quando esse livro chegou no Brasil, ali na década de 90, ele começou a ser ensinado dentro das igrejas. Eu me lembro de uma frase que ele colocou nesse livro, era o seguinte: todo cristão tem que deixar de ter uma fé burra para ter uma fé inteligente. E ele veio começando a explicar o que é uma fé inteligente. Na maioria das vezes a gente faz a conta, né? A gente vai lá e se compromete financeiramente com alguma coisa, para somente depois de 30 dias a gente ver como que vai pagar. É a frase errônea do Pedro Bial. Vamos fazer a conta, porque se não fizermos a conta, a gente nunca conquista nada. Não é assim? Às vezes você vai comprar o carro, você quer muito um carro, e sabe como é que a gente programa a compra do carro? Deixa eu ver se as prestações entram no meu orçamento. Na maioria das vezes não é assim que a gente compra carro? Não, aqui é a prestação 600, ó, belezinha. Só que aí você faz a conta da compra do carro e você esquece que junto com o carro vem gasolina, troca de pneu, o pneu furou, o óleo, o seguro, o imposto. Aí de repente, porque você não se programou, não planejou, essa frase mais uma vez, ela encaixa na sua vida. Não é isso? E o que a frase fala? Bom, agora que eu já fiz a conta, a gente corre atrás. Aí você vive 12 meses do ano, que jeito? Endividado. 12 meses do ano endividado, porque você não conseguiu se planejar. Pastor, esse versículo que você leu aí parece que está errado, porque aí está falando que se eu ouvir a voz do Senhor, as bênçãos correrão atrás de mim. Não foi isso que a gente leu?
Mas se você olha para o seu quadro financeiro hoje, quem está correndo atrás de você? Os boletos, os Serasa, os cobradores, os financiamentos. A hora que você acorda, já está chegando a mensagem ali: negociação. Eu nem acordei, já está chegando o e-mail, né? Não é assim? E não é as bênçãos que está correndo atrás de mim. Pastor, por quê? Porque a Bíblia está falando: se atentamente eu ouvir a voz do Senhor Deus, as bênçãos é que me seguirão. Mas o boleto está te perseguindo e a bênção não está te perseguindo. Aí a pergunta fica o quê? Pastor, por quê? Eu sou dizimista. Todo mês, às vezes eu estou ali entregando minha oferta, meu dízimo, às vezes falta um mês ou outro, mas eu estou ali tentando ser fiel. Por que eu não consigo sair desse ciclo vicioso? E querido, eu quero, em nome de Jesus, eu estou trabalhando para isso, para que nós na comunidade Aprisco possamos mudar a nossa mentalidade, a nossa cultura em relação ao dinheiro. Eu estou quase para dizer para vocês que o dinheiro ele é emocional. Se você não controlar suas emoções, você não vai conseguir controlar o seu dinheiro. Você tem que aprender a controlar suas emoções. Você tem que aprender a hora que você tem que dizer não e a hora que você tem que dizer sim. Eu queria que você se questionasse. Hoje, você que tem mais de 18, 20, 30 anos aí, se hoje por alguma razão de saúde você parar de trabalhar, você tem dinheiro guardado que te sustente um mês, 2, 3? Você consegue se sustentar um ano? Pastor, se eu parar hoje, amanhã eu estou enrolado. Será que você tem recurso? Será que por um acaso você tem R$500 guardado? Se você por um acaso precisar falar: pastor, eu estou tentando fazer isso desde 1930, eu não consigo. Você já viu o quanto parece difícil? Você sabe por quê, querido? Porque nós temos que mudar a nossa cultura. O dinheiro é aqui, ó. Deixa eu te contar uma coisa. Dentro de igreja, dos anos 70 para frente, uma cultura cresceu dentro da igreja evangélica que atrapalhou muito a gente. A gente ouviu muita coisa errada. Eu queria que você entendesse, prestasse atenção comigo, porque eu estou vendo Deus mudar a história financeira de um monte de gente dentro da igreja, que está escutando e praticando. Essa semana eu ouvi dois testemunhos que alegrou muito o meu coração, né? E eu tenho visto Deus transformar a história financeira de muitas pessoas. A igreja evangélica, depois dos anos 70, infelizmente alguns líderes começaram a ensinar os cristãos que algumas áreas da sociedade os cristãos não poderiam entrar. Quem já escutou essa frase? Igreja e política não se discute. Quem já escutou? Aí o que a igreja parou de fazer? Falar sobre política. Aí quem que tomou conta da política? O diabo. Quem aqui sabe quem que é o criador dessa frase? Religião e política não se misturam. Mas a gente dissemina isso. Você sabe quem criou essa frase? Hitler. Aí a igreja evangélica fica lá assim, ó: religião e política não se discute. Aí, como nós cristãos não falamos mais de política, quem entra na política? Corruptos. Aí sabe o que acontece? O país fica uma bagunça, sabe por quê? Porque quem deveria estar lá governando, que é a igreja, que tem a palavra, não quer se envolver com a política. E quando você pensa em entrar na política, qual que é o pensamento que vem na sua mente? Se eu entrar na política, eu vou virar um corrupto. Mas Deus está levantando pessoas na comunidade Aprisco que vai mudar a cultura. Eu creio. E também financeiramente. Eu queria ler com você, para a gente finalizar esse momento, Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. A parte A do versículo está falando que a gente pode fazer o quê? Planos. Obrigado. Você concorda comigo que planos é da mesma origem de planejamento? Então o que a Bíblia está te ensinando? Deus, ele pode prosperar você. Quem crê nisso? Mas ele não vai fazer planejamento financeiro para você. Quem tem que planejar é você. E você precisa planejar antes de fazer. Escute. Se eu perguntar aqui e pedir para vocês levantarem a mão e falar assim: quantos aqui tem um sonho? A maioria de vocês vai levantar, ou todos. Se eu perguntar quantos tem um sonho da casa própria? Quem não tem, eu quero a casa própria. Se eu perguntar para aquele que está andando de bicicleta: quem tem um sonho do carro, de ter um carro? Quem tem um sonho de ter uma moto? Muitos vão levantar a mão. Aí se eu perguntar de novo assim: quantos estão se planejando para ter uma casa própria?
talvez as mãos abaixem. Porque para você ter uma casa própria, você tem que aprender a fazer o quê? Guardar dinheiro. Então às vezes você está esperando que Deus faça algo que é responsabilidade sua. Ele não vai fazer. Quem se planeja, Deus ele pode, você pode entregar o dízimo e Deus repreender o devorador, é a parte dele, não é? Mas ele não pode ir com você no shopping, ficar do seu lado e falando: não compre essa blusa, não compre esse tênis. Esse tênis aqui você poderia usar um de R$200. Não, mas eu quero o de 1.500. Deus não vai te impedir de comprar o de 1.500. Mas ele pode estar repreendendo o devorador. Mas quem está fazendo a conta não é Deus, é você. Então o que o versículo fala para nós? O homem pode fazer planos. Então o que Deus está falando? Filho, por favor, planeje antes de gastar. Encaixa dentro do seu financeiro. Você consegue manter essa dívida de 12 meses sem mudar o seu padrão de vida? Você consegue, você não consegue. Então Deus está falando: filho, não faça. Por quê? Porque depois você vai pôr a culpa em quem? Em Deus. Aí você vai ficar orando por um milagre. Deixa eu resumir milagre de acordo com o Evangelho de Wesley, Apócrifo, capítulo 1, versículo 1. Sabe qual que é o maior milagre, querido, que você pode viver? É não precisar de um milagre. Vou repetir: o maior milagre que você pode viver é não precisar de um milagre. Como assim, pastor? Imagine comigo uma pessoa que talvez tenha câncer. Jesus vem, dá uma palavra, a gente coloca a mão e ora, e ela será curada do câncer. É um milagre, sim ou não? Mas não é muito melhor que ela não tenha o câncer? Então o maior milagre que você pode viver é não precisar de um milagre. Na maioria das vezes, querido, talvez você está na igreja e você fala assim: irmãos, quantos aqui quer o que o camarada do lado aí vai lá no supermercado e paga para você R$1.000, deixa pago para você ir lá? Eu quero, pastor. Olha o tanto que é bom receber a benção. Mas talvez numa segunda pergunta, se eu perguntar assim: irmãos, quantos aqui tem coragem de dar uma compra de R$1.000 para o irmão que está do seu lado? Você fala: não, pastor, eu queria a outra parte. É muito melhor ter para abençoar em muitos momentos do que ser abençoado. Porque a Bíblia diz que melhor coisa é, não tem problema recebermos. A questão é, você não pode ficar o tempo todo só recebendo. Você tem que passar para o outro lado de dar. E para você poder dar, tem que fazer o quê? Sobrar. Você tem que conseguir ser dizimista, ofertante. Você tem que conseguir pagar suas contas. Você tem que conseguir guardar uma parte do seu recurso para sobrar, para você poder abençoar o seu irmão. E isso aqui nós chamamos de administração. Em breve vai sair algo aí que vai abençoar muito a vida de você, mas eu espero que vocês estejam aprendendo. Amém?